Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora à página 30 do nosso livro 2, né? Estamos estudando a igreja sob perseguição do Império Romano. Estamos estudando o período do imperador Antonino Pio. Antonino Pio, ele é considerado um bom imperador pela história de Roma, né? Ok? Governou do ano 132 ao ano 161, nós vamos estudar agora o ano 155. Vamos lembrar o que nós estudamos na última aula, que vai influenciar esse período que nós estamos estudando, né? Ainda durante o governo de Antonino Pio, nós estudamos a vida de um homem chamado Marcion, um gnóstico, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, uma heresia grande, porque, é claro, é o mesmo Deus, né? Além disso, ele era um antissemita, porque ele dizia que os judeus haviam pervertido a mensagem do Antigo Testamento na sua escrita mesmo, não é na interpretação, não. Então, era realmente um grande herege. E esse herege, ele foi o primeiro a tentar organizar um cânon da Bíblia Sagrada, ou seja, formar quais os livros inspirados do Novo Testamento, né? E é claro que ele excluiu uma série de livros, fez uma tradução tirando textos, então foi um homem realmente problemático, né? Ele, destacamos ali no ano 150. Bom, no ano 157 eu falei para vocês do bispo de Roma, que ele já vai trazer alguns maus exemplos para a história. Um homem chamado Aniceto, que no ano 154 ele mudou a data da Páscoa. A regra bíblica para a Páscoa tinha determinado o dia e a hora da morte de Jesus, e a igreja primitiva continuava com essa celebração, sempre no 14º dia de Nissan. E ele mudou para cair sempre no domingo. Isso não é correto. Então teve esse exemplo ruim. Comentei com vocês de um homem que ele tinha sido discípulo do apóstolo João, conviveu com o apóstolo João, chamado Policarpo. Policarpo, ele teve uma reunião com Aniceto, tentando convencer Aniceto a não fazer isso, mas ele manteve. E aí contei para vocês também a história de Policarpo, que no ano 155 ele foi morto, foi martirizado. É uma das histórias mais bonitas que nós temos de martírio, a história de Policarpo, tá ok? E falei também de um obreiro, companheiro de Policarpo, chamado Pápias, que também foi martirizado junto com Policarpo. Bom, agora vamos falar o item 8 do nosso material didático, na página 30, Áquila de Sinope, tá bom? O ano de destaque na vida desse personagem é o ano 155 da era cristã. Eu estou seguindo a história na ordem cronológica para facilitar o entendimento de vocês. Essa cronologia, ela é muito importante para facilitar o entendimento de vocês, entendeu? Procurem sempre manter os microfones fechados, por favor. Então essa cronologia é muito importante para facilitar o entendimento de vocês. Bom, então, ano 155 da era cristã. E ainda estamos no governo de Antonino Pio, ok? Policarpo acabou de ser morto, Pápias acabou de ser morto, martirizados, tá bom? Então eu comento. Neste período se destaca uma tradução feita do Antigo Testamento hebraico para o grego. Áquila foi criticado e banido das igrejas pela prática da astrologia e por defender que Jesus Cristo nascera de José e não por ação do Espírito Santo. Então, esse Áquila, ele vai fazer essa tradução, tá bom? Do hebraico para o grego,
Só que ele já tinha doutrinas pervertidas, tá bom? Então veja o que Eusébio de Cesareia fala sobre ele. Diz: Deus, pois, fez-se homem, e o Senhor mesmo nos salvou. E prossegue: depois de dar-nos o sinal da Virgem, mas não como dizem alguns de agora, que se atrevem a traduzir a Escritura. Eis aqui que a jovem conceberá em seu ventre e dará à luz um filho. Como traduziram Teodósio, o de Éfeso, e Áquila, que é esse personagem que nós estamos falando, tá bom? E Áquila, o do Ponto, ambos judeus prosélitos, aos quais seguem os ebionitas, quando dizem que ele, Jesus, nasceu de José. Bom, eu vou explicar para vocês sobre essa questão, porque é importante a questão da tradução de Isaías 7,14, quando ele profetiza que uma virgem conceberia. E que nesse período da história da igreja, alguns já começaram a negar que Jesus teria nascido de uma virgem. Mas seria negar o Novo Testamento, né? Mas tinha alguns que negavam. Esse Áquila é que eu estou destacando para vocês. Isso é importante porque vocês vão encontrar ainda hoje pessoas que afirmam que Jesus, na verdade, não nasceu de uma virgem, que isso foi um erro de tradução, que Mateus errou, que Lucas errou, né? É um absurdo, mas tem pessoas que pregam isso hoje, ok? Eu comento abaixo. O termo hebraico utilizado em Isaías 7,14, que se traduz na nossa Bíblia por virgem, tá ok? É alma, e se traduz por jovem ou moça. Cerca de 250 anos antes da era cristã, um grupo de 70 eruditos judeus se reuniram para fazer uma tradução para o grego. É a tradução chamada Septuaginta, acredito que você já tenha ouvido falar. Esses 70 traduziram alma por partenas, que se traduz por virgem. O Novo Testamento também traduziu por virgem. A tradução de Áquila traduziu por neanes, ou seja, jovem. Bom, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar nos dias atuais pessoas que fazem essa defesa, afirmando, tá bom, que Mateus entendeu errado a profecia de Isaías e Lucas também, que o Novo Testamento teria entendido errado quando a mensagem diz que ele nasceu de uma virgem. Pois bem, por que eu citei a Septuaginta? Olha, a Septuaginta ela foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, 250 anos antes de Cristo. E foi traduzida por rabinos judeus, escribas, tá bom? Não foi traduzida por cristãos. Esses rabinos que viveram, né, mais próximo de Isaías do que o Novo Testamento, e claro, mais próximo do que nós, né? Eles entenderam que o uso dessa palavra nos tempos antigos equivalia a uma virgem, tá bom? A uma jovem, mas que ainda não tinha conhecido nenhum homem. Então era uma virgem. Isso é importante porque eu digo para vocês, tem até um professor de hebraico bem respeitado, eu gosto das aulas dele, só que ele é hebreu, né? E ele faz alguns comentários sobre o Novo Testamento. Se você quiser acessar o site dele, eu até recomendo, tem boas coisas. O YouTube dele, o canal do YouTube é Professor Responde. E ele faz vários comentários sobre hebraico, que são interessantes. E ele, nesse vídeo que ele comenta sobre o nascimento de uma virgem, como os cristãos interpretaram, é interessante que ele entra até em contradição. Por quê? No início do vídeo, ele diz que a palavra alma, ok? Ela não significa necessariamente uma virgem. Até aí tudo bem. Pode ser uma virgem, mas pode ser uma jovem que já perdeu a virgindade também. Então ele diz, a palavra
não significa necessariamente uma virgem. No decorrer do vídeo, ele afirma que os cristãos do Novo Testamento erraram na sua interpretação, que tudo isso teria sido um erro da Septuaginta. Olha que absurdo. Ele entra em contradição, porque se no começo do vídeo ele diz que o termo alma ele pode ser traduzido por virgem, mas não necessariamente, então ele não deveria afirmar que o cristianismo surgiu de um erro de interpretação. Tá ok? O mesmo aconteceu aqui, tá bom, com esse Áquila de Sinop. Então nós estamos estudando história da igreja. Como eu disse para vocês, esse segundo século é assim um momento que nasce muitas heresias. E esse Áquila, ele era um astrólogo. Entrou para a igreja, não abandonou a astrologia, ele foi banido pelas igrejas e acabou aderindo a esse grupo que eles chamam de ebionitas, tá bom? Eu vou comentar mais à frente sobre esse grupo com vocês, porque era um grupo de judeus que acreditavam em Jesus, mas discordavam de algumas doutrinas do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, principalmente a doutrina que diz que Jesus Cristo é Deus. Os judeus não aceitavam. Bom, então ele acabou se unindo a esse grupo de judeus, ebionitas, depois que ele foi cortado das igrejas, e desenvolveu essa tradução com essa heresia. O comentário prossegue. Alguns judeus e os liberais atuais têm afirmado que o Novo Testamento errou quando interpretou que o Messias nasceria de uma virgem. É verdade que o termo alma significa literalmente jovem, que pode ou não ser uma virgem. Mas os 70 eruditos que viveram mais próximo do tempo de Isaías são um documento mais confiável do que os rabinos atuais. Eu citando até esse rabino, como eu disse, que dá uma boa aula no YouTube, tá bom? E eu concluo, portanto, o Novo Testamento está correto. Não foi o Novo Testamento que interpretou assim. Talvez não exista na história do judaísmo uma reunião de 70 sábios para fazer uma tradução do hebraico para o grego. Essa tradução foi feita e, no entender deles, a intenção de Isaías era falar de uma virgem. Tá bom? E vamos lembrar que, doutrinariamente, a Bíblia profetiza desde o livro de Gênesis que o Messias nasceria de uma virgem. Ou seja, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente nasceria de uma virgem. Como que a Bíblia profetiza isso? Deus chamou o Messias de a semente da mulher. Lembre-se que semente vem do grego sêmen, e segundo a ciência, o sêmen, a semente da vida, está no homem. Tanto que vocês sabem que até hoje o esperma ele é chamado também de sêmen. Tá bom? Então, porque a ciência diz que a semente da vida está no homem. Tá bom? Mas Deus anunciou que o Messias seria a semente da mulher, ou seja, não teria participação de homem. Então, de onde você pode entender que se trata de uma virgem. Ok? Pois bem, o comentário prossegue. A tradução elaborada por Áquila continha flagrante corrupção do texto original hebraico, mas foi utilizada pelo filósofo Orígenes de Alexandria. Eu vou comentar sobre Orígenes de Alexandria um pouquinho mais à frente. Ele foi um filósofo que se dizia cristão, mas pregou muitas heresias. Nós veremos que ele realmente vai criar heresias. Eu vou citar uma aqui como exemplo. Ele desenvolveu uma heresia chamada apocatástase. Essa heresia dizia o seguinte, que no final todos se salvarão, todas as almas serão salvas, até a alma do diabo seria salva. Olha que absurdo, né? Então, esse Orígenes, ele não é uma boa referência, mas ele acabou assimilando a tradução de Áquila.
Bom, aí como nota de rodapé, eu mantive aí o comentário que Eusébio de Cesareia faz, né, sobre a tradução dos 70, chamada Septuaginta. Ele diz: os 70 traduzem Partenas, virgem, enquanto os outros traduzem Neanes, jovem. Tá bom? Então, em grego, Partenas significa virgem. Então, os 70 que traduziram a Septuaginta, né, do hebraico para o grego, eles observaram aquela palavra alma que Isaías usou para profetizar que uma virgem conceberia, ou uma jovem conceberia, ou uma moça conceberia. Vocês sabem que o termo moça acho que caiu em desuso hoje, né? Mas eu me lembro quando jovem que o termo moça era sempre usado para a mulher que ainda era virgem. Então esse termo ele pode ser traduzido por jovem ou moça. E os rabinos então utilizaram no grego a palavra partenas, que é virgem. Então essa tradução que surgiu ali próximo do ano 155 da era cristã, ela já trazia essa negação. E por que Áquila teria desenvolvido essa ideia? Não? O fato dele viver, congregar entre os ebionitas, que eram uma seita judaica cristã, deve ter influenciado. Por quê? Porque os ebionitas, eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse Deus, que ele tenha sido gerado de forma milagrosa. Tá bom? Então Áquila foi aí, como eu disse para vocês, um herege de destaque nesse segundo século. Ok?